Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Esther Santos, estou aqui para mais uma aula do nosso curso de psicoterapia. Lembrando você que nós estamos falando sobre a importância da religião para a vida das pessoas. Vamos dar continuidade a esse módulo falando a respeito da importância da teologia para a religião e eu deixo aqui uma pergunta para você. A religião é importante ou a religião, será que ela influencia a saúde do paciente? Qual a importância do seu preparo como profissional da área de psicoterapia quando for atuar possivelmente, quem sabe, dentro de um hospital clínico psiquiátrico, por exemplo? É importante saber a religião do paciente? É importante você ter o conhecimento? É o que nós vamos saber aqui agora, está bem? Existe uma concordância entre os cientistas sociais, filósofos e psicólogos sociais de que a religião é um importante fator de significação, ou seja, dá significado e ordenação da vida, sendo fundamental em momentos de maior impacto na vida das pessoas. Os problemas espirituais, afetivos e sociais possuem grande relevância na vida de qualquer ser humano, porém, são os problemas de saúde o motivo principal que leva as pessoas a procurarem o auxílio espiritual. Ao longo do tempo e do espaço, a religião tornou-se variável nos contextos culturais diferentes, em períodos históricos distintos, marcando uma considerável influência no campo da saúde em nosso país. De acordo com uma formulação multidimensional, a religião é descrita com base em vários aspectos e sentido, considerando um conjunto de crenças, leis e rituais que visam um poder que o homem considera supremo, o qual se julga dependente dentro de uma relação pessoal e pode obter favores. De acordo com essa formulação, as religiões são compostas por uma doutrina que representa um conjunto de crenças e mitos sobre a origem do cosmos, o sentido da vida, da morte, do sofrimento, do além. Ritos e cerimônias que empregam símbolos religiosos, um sistema ético com leis, proibições e regras de conduta, bem como uma comunidade de fiéis com diferentes tipos de líderes e sacerdotes que seguem os preceitos desta religião. No conceito da religião, a espiritualidade diferencia-se por ter significado mais amplo. A religião é uma expressão da espiritualidade e da religiosidade. Agora eu quero que você entenda aqui. A religião é uma expressão da espiritualidade. Religião, expressão da espiritualidade. E a espiritualidade é um sentimento pessoal que estimula um interesse pelos outros e por si. Um sentido de significado da vida, capaz de fazer suportar sentimentos debilitantes de culpa, raiva e ansiedade. A religiosidade e espiritualidade estão relacionadas, mas ambas não são iguais, né? As duas aqui, conforme eu ia dizer, não são iguais. Religiosidade envolve um sistema de culto e doutrina. Religiosidade, sistema de culto e doutrina compartilhadas por um grupo com características comportamentais, sociais, doutrinárias e valorais específicas, representando uma dimensão social e cultural da experiência humana. Agora, espiritualidade está relacionada com o transcendente, com questões
sobre o significado e o propósito da vida. Então, a espiritualidade está relacionada com o significado e o propósito da vida. E com a concepção de que há mais na vida do que aquilo que se pode ser visto ou plenamente entendido. De acordo com estudos, há dois tipos de religiosidade. A intrínseca, ou seja, aquela que está dentro, quer dizer dentro, e a extrínseca, ou seja, aquela que está fora, do lado de fora. Como a religião é o elemento constitutivo da subjetividade, ou seja, diz respeito ao interior de cada um, ao eu individual, e doadora de significado ao sofrimento, ela deve ser considerada um objeto privilegiado na interlocução. E quando eu digo interlocução, eu estou me referindo ao diálogo, à comunicação com a saúde e os transtornos emocionais. Agora, a importância da religião na prática da saúde. Quando falamos da religião ou da relação entre a religiosidade com a saúde, é possível entender que, se a crença religiosa está associada aos resultados de saúde. É importante a gente entender isso. Se a crença religiosa está associada aos resultados da saúde do determinado indivíduo ou do paciente. Na psiquiatria, a conexão entre religião e saúde tem contribuído para melhorar a capacitação de profissionais que lidam com pacientes de diferentes contextos sociais. Guarda bem isso, porque você poderá lidar com pacientes de diferentes contextos sociais. Que quando o paciente tem o mesmo contexto social do que nós, profissionais da área de saúde, há uma certa compreensão. E quando o paciente está num contexto sociocultural diferenciado do nosso? É importante a gente se deter nisso aqui. Então, quando ele está lidando, o profissional está lidando com pacientes em diferentes contextos sociais, ele precisa evitar que variações de crenças e vivências ou comportamentos religiosos sejam interpretados como psicopatológicos. É importante você entender isso aqui. Essa interação pode auxiliar os profissionais da saúde mental a desenvolverem habilidades que possibilitem a melhor compreensão dos fatores religiosos que influenciam a saúde dos pacientes. É importante entender a relevância que a religião representa na vida dos pacientes dentro do processo da terapia. É isso que nós vamos ver agora. Primeiro, a religião contribui para uma melhor qualidade de vida. Muitos estudos indicam que as dimensões da espiritualidade e religiosidade estão associadas a uma melhor qualidade de vida. Eles entendem que tanto a espiritualidade quanto a religiosidade apresentam melhores resultados para as pessoas que estão se recuperando de doenças físicas e mentais, ou que tenham menores alternativas de recursos sociais e pessoais, sendo que indivíduos que são poucos relacionados ou com o bem-estar espiritual, baixos ou moderados, apresentam o dobro de chances de desenvolverem transtornos mentais ou desenvolverem diagnósticos de abusos ou dependência. Isso aqui é fato. Existe uma forte associação positiva entre envolvimento religioso e saúde mental. Existe um envolvimento forte entre ambas. As práticas religiosas podem ajudar a manter a saúde e prevenir doenças mentais, porque elas influenciam de forma psicodinâmica, auxiliando o indivíduo a lidar com a ansiedade, com os medos, frustrações, raivas,
sentimentos de inferioridade, desânimo e isolamento. A meditação é uma prática que pode produzir mudanças na personalidade, reduzindo a tensão, a ansiedade e a autoculpa, estabilizando os altos e baixos emocionais e melhorando o autoconhecimento. Vou explicar isso aqui um pouquinho melhor para que você entenda. A meditação é o olhar para dentro do seu interior, analisar, observar e focar-se em si mesmo. Aqui me refiro no sentido da palavra meditação, que é o ato de pensar com grande concentração de espírito. Não estou fazendo referência à religião da meditação em si, mas sim chamando a sua atenção para o ato de concentrar-se no seu momento presente. Porque muitas vezes estamos preocupados com o que passamos, com o passado, estamos preocupados com aquilo que há de vir, ou seja, com o nosso futuro, e não estamos focando no nosso presente. Porque o importante para nós é o momento presente. E parando de ouvir a voz interior, ou seja, quando olhamos para o passado, estamos parando para ouvir a nossa voz interior baseada em coisas que já aconteceram. E o importante é parar para ouvirmos a voz daquilo que está acontecendo hoje, ou seja, aquilo que estamos vivenciando, e conciliar os nossos pensamentos. A sua religiosidade deve ser motivada respeitando a individualidade da sua fé. Estou referindo aqui tanto ao profissional quanto ao paciente, mas no setting terapêutico não é a sua religiosidade que vai imperar, mas sim a religiosidade do paciente. Você vai lidar com a religiosidade dele, não é com a sua religiosidade. Você vai lidar com a fé do seu paciente, pois a fé transforma a existência. Então, quando está relacionado ao seu paciente, obviamente não está relacionado com o seu princípio como profissional, mas sim com a sua ética. É importante que você entenda isso. Agora, a religião como base de apoio social, o apoio oferecido pelas instituições religiosas e a possibilidade de inserção do paciente numa rede de relações sociais é muito importante para o conteúdo da saúde mental dele. É importante para o paciente a interação no grupo de sua comunidade, nas atividades oferecidas nas igrejas e reuniões de apoio, para que ele se sinta acolhido e abraçado dentro do seu ambiente. Está bem? Agora, a religião como atribuidora de sentido ao sofrimento. Ela permite uma leitura do sofrimento mental que proporciona ao paciente uma ressignificação do seu sofrimento. Ou seja, ele pode construir um sentido para o seu sofrimento. A religião norteia, a religião dá sentido ao sofrimento. Ela vai explicar aqui o sofrimento. A interação da religiosidade no cuidado com o paciente. É comum para muitos pacientes associarem suas crenças religiosas ao contexto de suas doenças. A organização de apoio espiritualista ou espiritual, ou seja, aqueles que creem na existência de um ser superior, têm a necessidade, tem grande relevância nas instituições de saúde. Eu quero explicar isso aqui um pouquinho melhor. É importante para o profissional da saúde ter conhecimento sobre a religiosidade do paciente. Porque se você vai trabalhar num hospital psiquiátrico, você precisa entender o contexto também religioso que o seu paciente está vivenciando. A equipe de saúde que compreende os sistemas de crença podem auxiliar o paciente diante de uma doença. É importante que o profissional da área de saúde
tem o conhecimento dos estudos espiritualistas, ou seja, espirituais, ou seja, aquele que diz respeito ao crer do ser humano, que ele é dotado de corpo, alma e espírito, e para que ele possa, com esse conhecimento, através desse conhecimento, ele possa ajudar o paciente no seu ambiente clínico. Muitas vezes, o profissional de saúde utiliza sua visão particular e pessoal sobre o status da religiosidade. Olha, é importante você entender isso aqui. Não é a sua visão particular e pessoal dentro do status da religiosidade. Então, o que acontece aqui? Muitas vezes, o profissional de saúde ele utiliza sua visão particular e pessoal sobre o status da religiosidade, valorizando ou depreciando as informações que são ditas pelo paciente. Opa, aqui você precisa ter um cuidado a respeito disso. Isso pode gerar um incômodo por não saber lidar com a situação. É importante que através da anamnese, que é aquele questionário que você vai fazer, o primeiro contato seu com o paciente é a anamnese. Ali você vai ter as informações a respeito do seu paciente. É importante saber interpretar as informações religiosas ditas por este paciente. Ali, a partir dali, será um pressuposto para você desenvolver o seu processo terapêutico, as suas técnicas terapêuticas, para você saber o caminho que você vai tomar e ter o conhecimento da religiosidade, da espiritualidade do seu paciente é extremamente importante para o sucesso da terapia. Agora, o que é importante você, aluno do curso de psicoterapia, entender com tudo isso? É importante você entender que a integração das dimensões espirituais e religiosas dos pacientes nos seus tratamentos requer profissionalismo ético. A primeira coisa que você precisa ter é ética. É importante ter ética. É importante fazer um exercício da ética profissional. Também qualidade de conhecimento e habilidades. Você precisa qualificar o seu conhecimento, porque o seu conhecimento vai mostrar o tipo de habilidade com o seu paciente. E tanto o seu conhecimento quanto a sua habilidade vai fazer com que você tenha sucesso ou não no seu trabalho. Isto irá alinhar as informações coletadas sobre as crenças e valores para que haja a eficácia terapêutica, olha o que eu acabei de falar aqui. Pois para que seja possível integrar a religiosidade na prática clínica, é necessário abranger o conhecimento profundo do ambiente cultural e da religião, onde o seu trabalho como profissional da saúde será feito. Em um local onde atuam profissionais da saúde como psiquiatras, terapeutas e também os enfermeiros, fica evidente a necessidade de uma coleta sobre o histórico religioso do indivíduo, para entender suas crenças, se suas crenças estão de alguma forma influenciando sua doença ou não. E como é que ele está lidando com a doença? Isto vem propiciar um melhor entendimento relacionado com as decisões que você, profissional, você, psicoterapeuta, vai tomar a respeito dos cuidados médicos e terapêuticos do seu paciente. Então, o sucesso do seu trabalho está no seu conhecimento. O sucesso do seu trabalho está no conhecimento da religiosidade. Como é a espiritualidade? Como que aquele paciente vem desenvolvendo a sua espiritualidade? Porque a religião, ela tem uma influência bastante importante no processo de cura, no tratamento. Mesmo que
Existem profissionais que não possuem uma crença, não possuem religião, mas ele vai lidar com pessoas que possuem uma religião, que pessoas que possuem uma crença. Daí é importante você entender a importância da teologia para a religião e a importância da religião para a saúde, não só física, mas mental e emocional das pessoas. Eu fico por aqui e até a próxima aula.